Olá pessoal, vamos ver aqui algumas perguntas. Cleiton mandou pra gente. Bom dia, bom dia. Como você vê a possibilidade de, ao invés de comprar Tesouro IPCA com juros, comprar o principal e, quando necessário, realizar a venda de uma parte que faria a vez dos juros semestrais? Olha, Cleiton, eu não curto muito essa ideia, porque é o seguinte, a gente tá se arriscando demais se a gente quer fazer isso com o Tesouro IPCA principal. Arriscando em que sentido? Arriscando a fazer o resgate num momento inoportuno. Deixa eu ver. Quando necessário. Quer dizer, é, você até poderia realizar saídas do Tesouro IPCA principal, só que o problema é que para sair você tem que vender o ativo, certo? E aí vai vender quando? Quando há ganho de marcação a mercado. Então, quer dizer, para você ter assim uma regularidade, fazer isso uma vez por ano, que seja, para viver do capital, certo? Você vai estar correndo o risco de resgatar em momento inoportuno, em que a marcação a mercado pode não te machucar visivelmente, mas ela pode estar fazendo o que ela fez, por exemplo, em julho com o Tesouro Selic, em que um dos vencimentos ali do Tesouro Selic rendeu menos de 1% no mês. Por quê? Porque a taxinha subiu 0,01, lá décimo de milésimo, que eu vivo falando nas aberturas do mercado. Então aquilo ali machucou um pouquinho a rentabilidade. Não tirou toda, não deixou prejuízo, não, nada disso. Rentabilidade, inclusive, é aceitável. Mas tirou um pouquinho, porque o outro rendeu 1,02, o outro rendeu 0,97 ou 0,96, uma coisa assim. Então, a gente está sujeito a isso na marcação a mercado, mesmo no longo prazo. Pequenas subtrações da rentabilidade que a gente teria. Então, sim, porque a gente pensa o seguinte: não, eu não quero ter o problema do imposto de renda a cada 6 meses do Tesouro IPCA com juros semestrais, então eu vou fazer isso com o Tesouro IPCA principal. Só que aí o risco acaba sendo maior e você acaba. Se você tem um risco maior de perder mais, pode acreditar que na maioria das vezes você acabará perdendo. Porque se o risco é maior e você acaba fazendo isso de maneira mais constante, mais repetida, você vai acabar no lado perdedor, porque a chance, a probabilidade está contra você. Então não adianta. Se quer o dinheiro ali para fazer um aporte em outra coisa, ou para comprar outro título, ou para comprar fundo imobiliário, seja o ativo que for, não adianta, tem que ter parte da carteira, que é a ideia que eu defendo aqui no canal, aliás, dicas de passagem, a gente defende que parte da carteira tenha não só Tesouro IPCA com juros, tenha ativos que gerem renda. Por quê? Porque esses ativos que geram renda vão te tirar da angústia quando você tiver aí um prejuízo virtual, um prejuízo de marcação a mercado, por exemplo, num IPCA mais longo, 35, 45, em que dá aquela angústia, você pensa em sair e comprar de novo, vender e comprar de novo, sendo que o preço já está ajustado, você só vai estar se expondo a mais risco ainda de não conseguir recomprar a mesma quantidade de títulos que tinha antes. Então é uma questão. E aí um jeito de você não estar nessa vontade errada é você ter ali um recurso que você sabe que vai vir do IPCA com juros, ou de um fundo imobiliário, ou até de um prefixado com juros. E um dos pontos mais importantes aqui, eu vou repetir isso até quando deixarem o meu canal existir, é o seguinte, pessoal. A renda do Tesouro IPCA com juros não é variável, a renda é fixa. Esse negócio assim, ó, a renda fixa que não é fixa, isso é marketing, pessoal. Isso é puro marketing. A renda fixa é fixa. Você só tem que respeitar os prazos. Só isso. E a renda do Tesouro IPCA com juros, bem como a renda do Tesouro prefixado com juros,
é fixa. A única coisa que pode fazer a renda do Tesouro IPCA com juros reduzir é deflação sustentada. Só isso. Então, é aquilo. Tem que ter parte da carteira se quer ter aí uma renda para reinvestir. Sigo firme no Tesouro, IPCA e fundos imobiliários, aproveitando as oportunidades. Muito bom. Aqui tem um comentário sobre o pré-29 que eu quero ver aqui com vocês. Pré-29, 7 anos, segurando dinheiro, vai dobrar o capital bruto, praticamente. Bom, vamos fazer rapidinho aqui quanto que daria. Ele está a 460 reais aproximadamente. Vai oscilar aí alguns reais quando você estiver vendo o vídeo, então tem que dar o desconto aí da imprecisão, certo? Então, R$ 1.000 menos 460, isso aqui seria o ganho bruto, 540. Nós não temos 540, nós temos 0,85% disso lá no final, porque 15% fica para o leão, mais os 460 que a gente entrou inicialmente, 919 reais. Então, 919 dividido por 460 nos dá aí 99% de rentabilidade líquida. 99%, tá? Vamos segurar esse número aí. É quase 100. A dúvida seria o desconto da inflação nesse período para saber o ganho real desse título. Muito bem. Aí eles comentam aqui, mas calculando um pouco mais certo, acho que foi o celular aqui, vai ter um ganho líquido de 100% sim, 97% na verdade. É próximo do que eu cheguei. Eles devem ter usado aqui o número da cotação certinho. Será que a inflação no período vai comer isso tudo? Se comer a metade, ainda terá um rendimento de 50%. Não sou fã do prefixado, mas uma pequena fração pode ser interessante. Investir na possível baixa da inflação. Vamos lá, pessoal, vamos tentar ver isso aqui, porque eu acho bastante interessante essa hipótese, essa ideia. E é como o Gustavo falou, não é all in, all in, all in. Não é all in, é tudo dentro, né? All in, certo? ALLIN. Não é all in, você faz ali com 1%, 2%, 3% da carteira, certo? Você vai ali comedido. Vamos ver, pessoal. 6% de inflação ao ano por 7 anos, tá bom? Ou parece pouco? Eu acho que tá bom. 1,06 elevado a 7. 50%. 50%. Olha aí, pessoal. 50%. Então, se o título rende 97, 99% líquido e você tem 50% de inflação, quanto que nos sobrou? Nos sobram aí aproximadamente, a gente ganhou a metade, um pouquinho menos da metade do que foi pago, né? Porque o resto perdeu o poder de compra, corroeu o poder de compra pela inflação. A inflação corroeu esse poder de compra, o poder de compra foi corroído. Muito bem. Então nós temos, na verdade, uns 47%, um pouquinho menos, líquido. Né? Então isso aqui, líquido real, tá? Que é realmente a taxa líquida real, é algo assim espetacular. É a taxa do IPCA+, é aquilo ali. Só que o IPCA+, tá bruto, falta tirar o líquido dali. Então vamos ver aqui, ó, 1,47, como é que a gente faz para voltar esses 7 anos? A gente raiz de 7. Como raiz de 7 não tem aqui, eu elevo a 1 sobre 7. 1 sobre 7 é 0,14. E está aqui menos 1 vezes 100. O que eu calculei aqui, pessoal? Eu calculei aqui um dado bastante interessante. Bastante interessante. Isso aqui significa o que, pessoal? Significa que se a inflação for 6% ao ano,
daqui até 1º de janeiro de 29, 6% ao ano. Nós vamos ter o que no título? Nós vamos ter praticamente líquido um IPCA mais 5,65. Líquido. 5,65 equivale a qual taxa do IPCA verdadeiro? Do IPCA principal, 6,6. Então fica aí essa questão. Vamos ver se são 7 anos mesmo, porque, claro, nós temos aí, vamos ver direitinho aqui, nós temos a metade desse ano, menos da metade, nós temos mais 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nós não temos 7 anos, nós temos 6 anos e 5 meses. Então vai dar um pouquinho mais do que isso. Esse é o prêmio. Então, pessoal, vocês estão vendo, vocês estão entendendo? A continha é chata, é xarope, como vocês viram ali. Vocês estão entendendo como esse IPCA mais 5,6 líquido, lá no vencimento, em primeiro lugar, que olha, é muita disciplina, muita força de vontade, determinação e resistência às tensões e tentações que vão acontecer ao longo desses próximos 6 anos e meio, para a pessoa ficar até o vencimento. É muito duro. Isso é extremamente difícil. É a coisa mais difícil de fazer no Tesouro Direto. Mas, e se a inflação for 6% ao ano ou menos, pô, esse título vai dar uma baita rentabilidade. Mas aí que tá. Qual é o risco? É dessa inflação não ficar nesse controle no prazo combinado. É um risco. Esse é o risco. Então, esse é o ponto do prefixado, pessoal. É assim que a gente tem que avaliar. Será que vale a pena ter essa rentabilidade a mais para essa inflação, sendo que a meta do Banco Central para 24 e 25 é 3%? Que eu acho uma meta bem ambiciosa, já falei isso algumas vezes. E aí? Vale a pena correr esse risco para ter esse plus aí? Que aí vai ser mais ainda, certo? Porque a taxa prefixada você prefixou. Ela não vai ser IPCA mais 5,6, ela vai ser IPCA mais 5,6 se a inflação for 6. Se a inflação for 5, vai ser mais. Se a inflação for 4, vai ser mais ainda. Vocês entenderam isso? Agora, ao longo dos 6 anos inteiros. Agora, se a inflação for 7, aí vai ser menos. 7 ao longo dos 6 anos e meio, pessoal. Todo ano 7%. Tem que entender bem isso. Ou mais, aí começa a ficar tenso. Aí você tem no meio do caminho um ano com 10%, o pessoal surta. Né? O pessoal, né, fica mal. Então, tem que avaliar muito bem isso aí. Então, esse é o prêmio que o prefixado te dá por este risco. E aí, o que eu concluo? Tá? Não estou recomendando nada. O que eu concluo? Até porque, se você for fazer isso tem que fazer com uma pequena quantia. E é exatamente esse o ponto. Eu acho que para arriscar uma pequena quantia, eu acho que está super ok. Está super bom essa taxa. Mas é aquilo. Cada investidor é que tem que tomar a sua decisão e avaliar muito bem, de repente rever o vídeo, dar pausa, anota a continha que eu fiz, entende ali o porquê de cada passo na continha e chegue às suas próprias conclusões, simule com outras inflações para você ver equivalente a qual IPCA seria. Mas uma grande vantagem, um grande ponto desse título é que é o seguinte, é que entre 2026 e 2035 a gente não tem nenhum tesouro IPCA principal. Tinha que ter. E aí o pré-29, ele mais ou menos preenche essa lacuna porque ele é prefixado. Mas para uma pequena quantia nessa taxa, com esse nível de risco, me parece aceitável. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.